A Gênese, capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. Capítulo 1. No começo criou Deus o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu a luz o nome de dia, e as trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. 6. Disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas e que ele separe das águas as águas. 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu e apareça o elemento árido. E assim se fez. 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. 11. Disse mais: produz a terra a erva verde que traz a semente e a árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes para se reproduzirem na terra. E assim se fez. 12. A terra, então, produziu a erva verde que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, a árvores frutíferas que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom. 13. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. 16. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia e outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. 17. E os pôs no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. 18. Para presidirem ao dia e à noite e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom. 19. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. 20. Disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. 21. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom. 22. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Também disse Deus: produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens em suas diferentes espécies. E assim se fez. 25.
Deus fez, pois, os animais selvagens da terra e suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. 26. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. 27. Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. 29. Disse Deus ainda: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimentos. 30. E dei-as a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que havia feito. Eram todas muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. 1. O céu e a terra ficaram, pois, acabados assim com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou neste sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. 3. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. 4. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia em que o Senhor fez um e outro. 5. E que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la. 6. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. 2. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente os dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material, e pelo Espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. 3. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas de criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. 4. Notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse, capítulo 8, item 14, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas.
número que, ademais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa a razão por que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período, que abarque essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontraram, assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. 5. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite-se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese Bíblia. Ciência. 1. Período astronômico. Aglomeração de matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Gênese. Primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Ciência. Segundo período, primário. Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da Terra e das matérias sólidas volatilizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Gênese, segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento das que lhe estão debaixo. Ciência. Terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoofitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha. Gênese, terceiro dia. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Ciência. Quarto, período secundário. Superfície da Terra pouco acidentada.
águas pouco profundas e paludosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcário pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Gênese, quarto dia, o Sol e a Lua e as estrelas. Ciência. Quinto, período terciário. Grandes entumecimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, pássaros. Gênese, quinto dia, os peixes e os pássaros. Dilúvio universal. Ciência. Sexto, período quaternário ou pós-diluviano. Terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade. O homem. Gênese, sexto dia. Os animais terrestres, o homem. 6. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último. É esse um fato importante. Há também coincidência, não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem em que se lê que, ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas, que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres. Nota explicativa 122. Anfíbios e insetos foram os primeiros animais presentes no planeta. Surgiram no período devoniano da Era Paleozoica. Segundo a geologia e segundo Moisés. 7. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração? É mais provável a primeira hipótese, se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a referência à tarde e à manhã como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar a que se suponha, haja ele querido falar em dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5. Ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto, evidentemente, só se pode aplicar no dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda pelas sendas dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas. Sobretudo quando se ignoram
as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. 8. Um dos pontos que mais criticado tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que, assim, efetivamente, não existia para a Terra. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol. Mas, involuntariamente ou não, ele não errou, dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, é uma concentração do elemento luminoso em um ponto, ou por outra, do fluido, que, em dadas circunstâncias, adquire propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas um efeito. O Sol é a causa relativamente à luz que dele se irradia. É efeito com relação à que recebeu. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara. Mas, se não existiria o princípio luminoso antes da vela, esta não pudera ter sido acesa. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, estando pelo seu movimento de translação sujeita a esse último. A Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei de gravitação. Nota explicativa 123. A lei da gravitação universal foi formulada pelo cientista inglês Isaac Newton, 1642-1727, que concluiu: duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendidad, nota explicativa 124, um dos livros do Avesta, que são os textos sagrados do zoroatrismo, código de leis civis e religiosas. Ormuzd, nota explicativa 125. Aura Mazda Ormazd, Deus Supremo da Criação, princípio do bem, da harmonia, da beleza e da luz. Na religião zoroastriana, antiga religião persa fundada no século VII a.C. por Zoroastro, caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e teogônico, que implica a luta primordial entre dois deuses, representantes do bem e do mal. O zoroatrismo influenciou em diversos aspectos doutrinários a tradição judaico-cristã. Narrando a origem do mundo, diz:
Eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é sempre dúvida mais clara e mais científica do que em Moisés e não reclama comentários. 9. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade. Nesse passo, versículos 6 e seguintes. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Veja-se capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, itens 3 a 5. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que já elas existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço, que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e em trevas antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida, para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. 10. Em face do progresso da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. 126. Nota de Allan Kardec. Embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças, como se tratava de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação. Como querem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos? Entretanto, Moisés atribuiu ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma de duas: ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. Capítulo 1, item 3. 11. Ele se ouve com mais acerto dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. Nota de Allan Kardec 127. O termo hebreu Adam, homem, do que se compõe Adão, é o termo Adama, da terra, tem a mesma raiz. A ciência, com efeito, mostra, capítulo 10, que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica ou, por outra, ao limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que ela fora tida como formada separadamente, do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo.
12. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, só por um ato de vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a que estas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias e seu sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se lhe apontem expressamente os erros, no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como a verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção.